Fala, galera do meu canal, tudo beleza com vocês? Professor Péricles, Felipe, professor Pequinho aqui de Física, para a gente começar mais um conteúdo show de bola. Antes, não esquece, se inscreva no canal, ativa a notificação do sininho, tá certo? Você pode me seguir no Instagram, prof.Péricles Felipe Física, tá ok? No TikTok, mesmo nome. E a gente vai começar hoje a falar de um assunto show de bola. E esse assunto é o movimento circular uniforme. Tá ok, galerinha? Então, seguindo, a gente vai ficar aqui de lado, eu vou ficar aqui do lado, fica melhor a gente se posicionar e você ver o slide inteiro. Galerinha, o movimento circular uniforme, ele está em tudo. Está no ventilador, está no relógio, está numa roda de bicicleta, de carro, o que for. A gente tem que entender a importância desse movimento circular uniforme e como a gente encara ele, tá ok? Para isso, a gente vai captar cada ponto do movimento circular uniforme. Então vamos lá, numa roda gigante, quando a gente gira, numa rotunda, aqui em Portugal chama rotunda, no Brasil chama giradouro, tá? E aqui, por exemplo, os satélites que giram em torno da Terra são os geoestacionários, tá certo? A própria Terra, ela de certa forma faz um movimento em volta do Sol, é elíptica, mas vamos considerar aqui a nível de secundário, assim como a nível de ensino médio, que é o movimento circular, tá ok? Vamos pensar o seguinte, veja como é importante. A força gravitacional da Terra, ela é tão intensa que para um foguete sair da Terra, ele precisa atingir uma velocidade de aproximadamente 40 mil quilômetros por hora. Isso é uma força absurda que os astronautas sentem para poder toda aquela massa gigante de metal subir e cortar os céus e sair da Terra. Veja como é importante. Isso, lembrando que a Terra está em movimento, sempre. E aí, vamos começar o seguinte. Quando a gente trabalha o movimento circular, nós temos dois tipos de velocidade. A velocidade que está na borda, ou um pouquinho mais para dentro, ou seja, tem a ver com a distância em relação ao centro, chamada velocidade linear, que é o seguinte, ela vai ser medida por 2π vezes o raio sobre o tempo. Como assim? Porque eu não estou entendendo. Velocidade é o que, pessoal? Distância sobre tempo. E o percurso que ele está fazendo é uma circunferência. E circunferência é 2π raio. Se eu dividir pelo tempo, eu tenho a velocidade. Então, 2π raio sobre o tempo. Já a angular é eu olhar no centro, é eu estar no meio, é eu estar aqui nesse ozinho. Enquanto ele está girando, eu levo um tempo para fazer 360 graus ou 2π radianos. É assim que a gente começa a entender. Então, aqui a linear é 2π raios sobre o tempo, que também pode ser descrita em termos de frequência, que eu vou falar já já, que é o 2π vezes a frequência. Pequinho, o que é frequência? Guarda aí que eu vou te explicar. Mas entenda que a linear é uma coisa e a angular é outra. Para isso, vamos ver a angular. Angular, pessoal, é olhar no meio, no eixo, ou seja, o objeto está girando e aí vai levar um tempo para ele fazer os 360 graus ou 2π radianos, como eu falei. Então, a angular, ela pode ser medida como sendo 2π sobre o tempo ou 2πf. De novo, falei da frequência. Fica atento que eu vou chegar lá. Então, perceba, falou linear, tem a ver com a distância. Falou angular, tem a ver com o meio. Então, quer dizer que se eu girasse dois objetos, por exemplo, uma corda de 1 metro, outra corda de 2 metros, mas eu girasse com o mesmo período, a mesma frequência, as lineares seriam diferentes, porque são cordas diferentes, mas as angulares seriam as mesmas, porque não depende de raio, depende do tempo que vai fazer uma volta ou da frequência. Beleza? Vamos seguir. Aqui, agora sim, vamos entender o que é período e vamos entender o que é frequência. Período é 1 sobre a frequência em segundos, ou seja, é o tempo que o objeto vai levar para dar uma volta. E o que é frequência? Frequência é quantas voltas ele dá em 1 segundo ou em 1 minuto. E geralmente a gente trabalha com segundo, que é o Hertz. Vocês podem ver aqui, Hertz ou RPM. O Hertz é em segundo, o RPM é rotações por minuto. Então quer dizer que se eu for passar de Hertz para RPM, tá ok? Eu multiplico por 60 e de RPM para Hertz eu divido por 60, tá ok? Depois a gente vai fazer muitas questões sobre isso. Seguindo aqui, vamos falar sobre a aceleração centrípeta. Galerinha, quando a gente vai num parque de diversões, que a gente está girando, que é aquela sensação de ser jogado para fora, aquilo é a centrífuga.
que eu vou falar mais lá na frente, quando a gente entrar em dinâmica. Mas existe um brinquedo que recebe a força para o centro, que é a centrípeta. Beleza? Então, perceba, enquanto o objeto gira, ele não possui velocidade aqui, quer dizer, ele não possui aceleração nas bordas ou na tangente. Ele possui velocidade, mas ele tem a aceleração que aponta para o centro. Tranquilo? E aqui vamos medir a aceleração centrípeta, que pode ser dada como sendo v ao quadrado sobre o raio ou ômega ao quadrado vezes o raio. Linear, angular. Captaram? Vamos seguir. Daqui, isso aqui é só uma curiosidade, os satélites geoestacionários, né, estão em movimentos periódicos, ou seja, de tempo, levam um tempo para poder dar a volta em torno da Terra. A velocidade do satélite, né, da sua distância à Terra, ou seja, órbitas menores, né, implica em grandes velocidades, enquanto órbitas maiores implicam a velocidade aqui com um período maior, tá certo? Mas um pouco de menor velocidade. Captaram? Vamos seguir, galerinha, que tá show de bola. E aqui é só um exemplozinho. Imagina que eu tenho um objeto girando em torno da Terra, e aí vamos falar sobre como encontrar a velocidade orbital. Quando falar orbital, é que está girando em torno de algum objeto. Nesse caso, é o objeto em torno da Terra. Então, imagina que eu tenho um objeto, ele tem uma certa distância, nesse caso aqui, foi colocado um valor de 3,5910 a sétima quilômetros, tá ok? E ele está girando em torno da Terra, tá certo? Levando o mesmo tempo. Então, perceba. A gente sabe que a velocidade é 2π raios sobre o tempo. Então, 2π, o π é 3,14, vezes 2, 6,28, vezes, eu vou somar a distância, ou seja, o centro da questão é o centro da Terra até o objeto. Ou seja, vai ser o raio da Terra mais a distância que ele está, do lado de fora. Que no caso, deu 6,3710 aqui a sexta, né? Vezes 3,5910 a sétima. Isso quando eu dividir pelo tempo, porque é o tempo que leva para dar a volta em torno da Terra, 24 horas, só que eu tenho que colocar em segundos, multiplico por 3.600. Quando eu fizer essa divisão, deu 3,0710 a sétima metros por segundo. Beleza, galerinha? É assim que a gente vai captando. Não te preocupas, que eu vou fazer questões depois sobre os assuntos que a gente está vendo dentro de cinemática escalar. Beleza? Vamos seguir. Aqui são as características. Deixa eu aqui até colocar o óculos, que o homem agora está de óculos. É isso aí, galerinha. Então, eu tenho a trajetória, é uma circunferência. Claro. A velocidade vetorial é constante em módulo e variável em direção e sentido. Se liga nisso. A aceleração tangencial é nula e a aceleração centrípeta é constante em módulo e variável em direção e sentido. Por quê, pessoal? Porque o aluno vai todo carregado de cálculo, chega, aparece uma teoria. Então, é por isso que eu costumo sempre equilibrar teoria com cálculo para você dar show na prova. E aqui é uma relação muito importante entre a velocidade linear e a velocidade angular, galerinha. Isso é muito importante, é muito relevante a gente captar tudo isso aí, tá bom? Então, veja só. Se você observar direitinho, a velocidade linear, perceba aqui, ó, que é 2π, que é a distância sobre o tempo, tá? Tá dentro da angular. Ou melhor, a angular tá dentro da linear. Porque, imagina, V é 2π raios sobre o tempo, né? Eu posso até voltar aqui para você perceber, eu não querer perder muito tempo, para a gente agilizar. Mas perceba, eu tenho 2π raios sobre o tempo. E se eu vier para angular, 2π sobre o tempo. Quer dizer que a angular está dentro da linear. Captaram? Ok? Então, a gente vai ver isso melhor, com mais detalhe, depois quando eu fizer questões. Então, para eu converter de velocidade linear para velocidade angular, é só usar essa relação aqui, ó, V igual a W vezes o raio. Beleza, pessoal? Vamos seguir. Agora a gente vai falar de um ponto crucial que você precisa dominar. É o movimento da transmissão no MCU. Tá ok? Como assim, Pequinho? A famosa bicicleta. Isso. Toda bicicleta, seja ela com marcha ou sem marcha, ela tem a coroa na frente e a catraca atrás. Perceba que as catracas são sempre menores que as coroas. Isso é proposital. Por quê? Na frente, por ser maior,
você pedala e faz um movimento mais lento. Em compensação, todo aquele movimento é transmitido para a roda de trás, né? E a catraca gira mais vezes do que a da frente. Então, vamos supor que você está dando uma pedalada. E quando você dá uma pedalada, atrás dá 2 ou 3 voltas. E assim a gente entende a transmissão, tá certo? Ó, roda, catraca e coroa. Vamos lá. Para a gente não perder muito tempo, vamos trabalhar o seguinte. A corrente que passa em volta aqui vai fazer com que os dois, coroa e catraca, assumam a mesma velocidade, ou seja, a velocidade 1 é igual à velocidade 2. E se a gente escrever essa velocidade em termos de frequência, nós teremos 2πf1 vezes R1 igual a 2πf2 vezes R2. Como eu falei, fica tranquilo se tu entender agora. Vou fazer um vídeo só sobre isso para resolver questões, ó, show de bola. Então, eu posso cortar 2π, 2π, e aí eu fico com F1, R1 igual a F2, R2. Beleza? Porque eles têm eixos diferentes. Esse aqui já é o seguinte, ó, eu tenho o mesmo eixo com duas catracas de dimensões diferentes, de raios diferentes. Então, elas vão ter a mesma frequência, porque o eixo é um só, logo também tem a mesma angular, porque o eixo é um só. Então, ômega é V sobre o raio, logo eu tenho V1 sobre R1 e V2 sobre R2. Capta muito bem isso, galerinha, tá? A mesma coisa acontece com as engrenagens, né? As engrenagens que têm dentes, tá? Também pega a mesma ideia da bicicleta, porque são eixos diferentes. Então, V1 igual a V2, ômega 1 R1, ômega 2 R2, 2π F1 R1, 2π F2 R2. Corto 2π, logo vou ter F1 R1 vezes F2 vezes R2. Tranquilo? Eu sei que eu falei um pouco rápido, depois eu vou fazer questões, não se preocupem, eu vou trabalhar bem isso para ficar, ó, aqui na cabeça de vocês. Então é isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer demais a vocês, tá certo? Não esquece aí de me seguir, tá ok? Muito obrigado a todos que estão acompanhando o canal. Eu espero que vocês curtam e compartilhem este material. Beleza? Valeu e até a próxima. Show!